Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do PM Master Talks, versão agora, né, com os compliance officers aqui da nossa querida Belo Horizonte. E nesse episódio a gente vai ter o prazer aqui de contar com a presença da Janaína Bittencourt, amiga nossa aqui, que tem muito a agregar dentro do contexto aí do tema que a gente vai estar trazendo aqui hoje. A gente tem um convidado especial aqui hoje, além do Augusto Assis, aqui, meu sócio aqui da unidade de BH. A gente conta aqui com o nosso sócio fundador do escritório, Rodrigo Pironti, que também vai agregar bastante valor, com certeza, nessa conversa, nesse bate-papo aqui que a gente vai desenvolver. E acho que a ideia é essa, a ideia é a gente trocar técnica, trocar informação, mas nesse modelo de bate-papo mais descontraído, né, para que o público também consiga entender a importância e a relevância daquilo que a gente quer passar, né, no contexto da temática. E a temática é uma temática bem interessante, né? A gente vai falar sobre, na minha opinião, aquilo que é mais relevante no contexto do compliance, que é a construção de cultura. A gente vem discutindo isso há bastante tempo dentro do escritório, em congressos, em fóruns, né, com os clientes. Qual que é o propósito, de fato, por trás de um programa de integridade, né? Eu acho que a visão que o mercado tinha do compliance como uma ferramenta de conformidade, ela vem perdendo cada vez mais força, né? Aquele compliance só para o atendimento regulatório, para as obrigações legais, até por uma questão da própria insegurança jurídica que a gente vê no cenário nacional brasileiro hoje, não é um mote que faz com que as organizações pensem nisso como um diferencial. Eu acho que o diferencial vem, de fato, da questão cultural. Porque se a gente for olhar as organizações que mais performam no mundo hoje, elas possuem uma cultura organizacional muito forte. E o compliance, que é uma ferramenta que é baseada numa ciência comportamental, por si só, ele mesmo é uma ferramenta que apoia na construção de uma cultura corporativa mais assertiva. Então, acho que o tom do nosso bate-papo aqui vai muito ao encontro dessa premissa, né, de que a cultura é um fim buscado pelo compliance. Tá? E, baseado nisso, eu já vou, né, começar com uma pergunta, né? Mas antes eu queria primeiro te agradecer pela presença, Janaína. É muito, muito legal ter você aqui. Agradecer o Pironti por estar disponível aqui também para esse bate-papo. Agradecer o Augusto aí por todo o cuidado que ele teve em organizar também essa iniciativa aqui. E vamos para o primeiro questionamento. Vamos lá. Se um programa de integridade maduro no papel, por si só, não resulta em cultura, o que realmente molda o comportamento organizacional? Qual a importância da utilização do compliance, né, e de suas ferramentas, né, como uma ferramenta de gestão em prol do direcionamento estratégico da companhia? Poderia compartilhar alguns casos de sucesso para um melhor engajamento de todas as partes envolvidas? Bom, a gente tem alguns cases de sucesso que a gente pode compartilhar, mas primeiro a gente queria te ouvir, Janaína. O que você pensa em relação a isso? Seja bem-vinda. E que a gente tenha uma hora aqui, uma hora e pouquinho de muita qualidade juntos. E antes de qualquer coisa também, né, é muito engraçado, porque a Janaína, num primeiro momento que eu fiz esse convite e abri esse assunto, né, cada convidado desse projeto foi escolhido a dedo, e muito pensando na trajetória profissional e muito no pensamento maduro ali de como que vocês enxergam a função. E a Janaína, antes mesmo de eu finalizar a explicação do projeto, ela já falou: topo, Augusto, conte comigo. Então também, se quiser falar um pouquinho de você também, né? E um pouquinho da atual função exercida também. Acho que é legal, fique perfeito. Super à vontade. Exatamente. Então, Eduardo, Augusto, obrigado pelo convite, tá? Eu tenho o maior prazer de conversar qualquer coisa que a gente queira falar de compliance. Isso tá na minha história. Eu acho que eu nasci para trabalhar com compliance. E apesar, assim, de você falar que não tem essa questão regulatória tão forte hoje, eu não consigo dissociar os advogados do compliance, que eles ajudam demais, e eu sempre preciso, embora eu não seja advogado, sempre preciso de um advogado do meu lado. E quando você fala, assim, da cultura, eu tenho, tem 20 anos que eu estou trabalhando, né, na área. Comecei com auditoria, depois
passei para a área de compliance, né, juntei as duas, mas o que eu observo, assim, eu tentava no início, eu fui fazer um projeto para mestrado, e eu pensei assim, gente, o que é que faz um programa de compliance de verdade ser efetivo? E aí eu achava que era o dinheiro investido. Então, grandes empresas poderiam ter programas melhores e tal. E entrei com um projeto na Federal, meu projeto foi aprovado, né, e todo mundo queria discutir o dinheiro comigo. E aí, ao longo das disciplinas que eu fui estudando, eu percebi que, na verdade, não tinha nada a ver com dinheiro. Tinha a ver com as pessoas. Então, a gente chega na mesma conclusão, né? Tem a ver com as pessoas. Só que também não é qualquer pessoa. Tem a ver com um grupo específico, que são as pessoas que são líderes, né? E são aquelas que estão na frente. Então, assim, o que faz diferença no final do dia? Na minha opinião, é atitude e comportamento. Foi o que eu estudei, né, profundamente. É aquilo que vem do exemplo. Então, eu gosto muito de símbolo. Onde eu trabalho, a gente tem muitos símbolos, muitos rituais que a gente faz, né? Assim, ritual de análise crítica, ritual de planejamento, de indicador de cobrança, assim, de monitorar mesmo, assim, porque, gente, assim, até se a gente pensar em pessoas idosas, o que faz as pessoas idosas quando começam a perder a memória, a fazerem as coisas direitinho, né? É aquilo que aprendeu antes dos rituais, da sequência. Então, uma empresa também precisa de disciplina. E isso tem a ver com a cultura. Se você trabalha numa empresa que tem disciplina, é mais fácil você seguir a regra, não precisa ficar escrevendo escrevendo uma política, mas o básico vira rotina, né? E as pessoas fazem naturalmente. Eu acredito muito nesse modelo, né? De ter ali um ritual para várias coisas, né? Eu acho que é a coisa que é mais legal nisso, no dia a dia. Show. Não, sem dúvida. Eu acho, bom, primeiro um prazer, Janaína, estar contigo nesse nosso bate-papo. Eduardo e Augusto, obrigado pelo convite. É uma alegria discutir cultura. Eu tenho uma visão muito parecida com a tua sobre a estrutura do compliance. Sem dúvida nenhuma, compliance não prescinde de uma discussão normativa, não prescinde de uma discussão de alguma forma regulatória, né? E obviamente o procedimento faz parte dessa lógica, né? A obediência, as normas escritas e não escritas, aos rituais, fazem parte de uma cultura de compliance. Mas nós temos discutido muito essa estrutura de cultura do compliance no dia a dia, né? Essa cultura ela tem que ser muito intencional. Eu não sei se você concorda comigo, você vindo de uma estrutura de compliance na gestão da saúde, né, que tem que ser uma cultura de compliance muito empática, muitas vezes com o momento do negócio, com o momento da própria realidade, da dinâmica do dia a dia, da operação, né? Existem fases e fases desse comportamento humano dentro de uma estrutura que é uma estrutura muito grande e que você precisa coordenar, né, todos os interesses e etc. Mas nós não podemos deixar de entender que, independentemente desse dia a dia, desta dinâmica, o propósito do compliance, o propósito da instituição, aquilo que está escrito e aquilo que está versado no planejamento estratégico é algo extremamente relevante, né? Nós precisamos saber onde nós queremos chegar. E no final das contas, sem dúvida nenhuma, falar de cultura de compliance é falar de pessoas, mas essas pessoas elas precisam estar direcionadas a um mesmo propósito, né? Porque no final das contas o negócio será forte se essas pessoas culturalmente forem fortes. Então, na minha opinião, cultura é bastante comportamento diário, né? Cultura é o compromisso diário em fazer o certo, né? Pode parecer chavão, todos nós já escutamos, né, que compliance é fazer o certo mesmo que ninguém esteja olhando, e o Eduardo sabe, o Augusto também, eu tenho até um projeto de um livro que provavelmente vai sair logo do papel, né, que é essa cultura do compliance não escrito, né, no Brasil, e de um compliance muitas vezes que é moldado aos interesses pessoais que não necessariamente são justos, são éticos, que muitas vezes estão vinculados a uma ideia de jeitinho brasileiro, de um patrimonialismo, que no final das contas não nos ajuda a ratificar uma cultura de verdade daquilo que é compliance no dia a dia. Então, é muito legal de escutar, porque eu concordo 100%, né? A cultura de compliance está nas pessoas.
e essas pessoas precisam estar direcionadas a um mesmo propósito. Por isso, tão importante, pessoas que entendem de compliance, que fazem compliance no dia a dia, estar à frente desse tipo de projeto. Senão, o compliance para inglês ver ou só meramente formal não constrói cultura. Eu gosto disso que você está falando, Rodrigo, porque eu, de verdade, gente, eu acredito que a gente que é de compliance, a gente tem que fazer as coisas certas. E ainda na nossa área, a gente vê gente também fazendo coisa errada, né? Então, assim, até quando a gente vê um colega fazendo, a gente tem que usar esses exemplos, né, com as nossas equipes para orientar a gente, olha, se isso não é bonito no mercado, vou dar um exemplo aqui das negociações com fornecedores, né? A gente sabe que tem gente na área de compliance que está trabalhando para ganhar também em cima de alguns fornecedores, né? Isso está correto? Se a gente cobra isso das nossas equipes de compras, da área comercial, será que a compliance fazer também está certo? Né? Eu uso isso como treinamento na minha equipe. A gente discute muito essas coisas, né? Às vezes alguém da minha equipe em hospital, não sei se você sabe, a gente não pode trabalhar de sapato aberto. Aí chega uma moça nova na minha equipe, ela fala assim, mas não tem jeito, a gente trabalha aqui fora, né? Não é nem dentro do hospital, não dá para abrir uma sessão. Eu falo, não. Se a gente abrir a sessão, porque é tão importante, porque é uma regra de segurança, imagina o que as pessoas vão querer fazer. Então, nós que somos da área de compliance, a gente tem que estar muito alinhado com a regra e tem que ser exemplo, né? Porque a cultura tem que vir do exemplo, fazer sempre. Claro, gente, não tenho dúvida que eu também erro e todo mundo erra, mas esse tipo de erro intencional para tirar um privilégio, aí eu já acho que é bem sério, né? Nossa área. Sem dúvida. Um pouco difícil complementar tudo que foi dito aqui, porque assim, foram declarações muito acertadas. Mas eu acho que é um pouquinho do próprio círculo dourado ali do Simon Sinek, né? Do porquê você faz determinada coisa. Né? São as pequenas ações do dia a dia, como que você se porta diante de situações, mesmo quando ninguém está vendo. E muito se fala e se pergunta sobre como medir a eficiência e a eficácia de um programa de integridade, mas antes de indicadores, antes de robustez documental, é imprescindível que haja cultura e as pessoas de fato entendam o porquê que elas fazem esse tipo de... elas têm esse tipo de comportamento, especialmente quando elas vislumbram esse exemplo por parte de uma alta administração. Então, assim, por exemplo, na operação da Janaína, acredito que seja uma operação muito descentralizada e que é importante que tanto a liderança ela lidere pelo exemplo, mas também que seja construído um vetor de energia mesmo, né, como o Rodrigo falou da questão do direcionamento rumo a um propósito, para que essa energia ela não só se concentre na auto-administração, mas que de forma harmônica ela acabe se dissipando na organização como um todo, nos vários níveis hierárquicos, e que cada um possa contribuir da forma que consegue no programa de integridade, no sistema de integridade, na verdade, que é um ecossistema vivo e que cada um tem a sua devida importância. A gente tem até um videocast lá na nosso hospital, né? E aí eu ponho assim, a gente faz um roteiro antes e eu ponho uma frase para todo mundo. No final você tem que falar que você gosta muito do programa de compliance e você explica por quê. E aí, assim, de alguma forma, a gente tem que envolver as pessoas, mesmo que ela não goste, por videocast, ela arranja um jeito de gostar, né? Sim. Mas eu acredito muito em quando a gente faz o outro fazer. Liderar é influenciar, né? Então, se alguém te pede uma ajuda, toda hora ficar atendendo a mesma pessoa é muito chato, né? Mas se você genuinamente ensina o porquê, o como, acompanha aquela primeira fase, né? Dá um feedback de por que foi bom, foi ruim, a pessoa aprende. Ela vai fazer corretamente da próxima vez. Mas se a gente não tem boa vontade como compliance de explicar, de fazer a pessoa entender, ela tende a deixar para você fazer sempre. Então, a gente até conversou um pouco antes, e Augusto, né, sobre se todas as situações são reportadas, todo mundo tem que procurar. Eu não sou a pessoa que fico feliz com toda hora uma pessoa me pedindo a mesma coisa. Centralizadora, né? Não sou assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ensinar para que da próxima você se vire ou você saiba onde procurar, né? Mas que faça o que a gente combinou. Porque também, assim, eu não acho que, né? A pessoa às vezes está na assistência, tem que fazer isso ou aquilo. Ela tem a rotina dela, mas ela tem que saber onde procurar, né? Como que ela vai sair daquela situação. Não tem problema em perguntar. O novo, né? O que está lá já combinado, que já foi feito antes, a pessoa não pode ficar toda hora indo e voltando. Ela tem que introjetar aquilo, né?
Perfeito. Você sabe, a gente vai ficar nessa primeira pergunta por bastante tempo, porque mas ela é importante, porque, na minha opinião, nós estamos há muito tempo discutindo conceitos de compliance que são muito etéreos e que estão no plano das ideias. E quando a gente pensou nesse podcast, a gente pensou justamente em trazer esses conceitos para o dia a dia. Então, por exemplo, muito se vincula a ideia de cultura, de integridade ao tone from the top. E eu concordo 100% contigo quando você diz o seguinte, Janaína, você precisa liderar pelo exemplo e as pessoas precisam estar comprometidas em também dar exemplo. A liderança precisa estar comprometida em dar exemplo. Na minha opinião, não existe tone from the top em tese. O tone from the top é no caso concreto, é no dia a dia. E você também não consegue construir isso de maneira, eu diria, não intencional. No seguinte sentido, não, vamos fazer um treinamento geral aqui para o pessoal no começo do ano e coloca o CEO para falar uma frase de compliance, ou tira uma foto dele no treinamento para mostrar o tone from the top. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai gerar cultura. Isso não vai gerar integridade. A pessoa aparecer no treinamento geral de compliance, a pessoa aparecer no Compliance Day para falar uma frase produzida no início, ou ainda que participe e fique sentado o dia inteiro lá olhando o celular, não é isso que vai trazer a cultura do dia a dia. A cultura é uma pessoa que tem uma vivência de empresa como você, né? Com anos e anos a fio dedicados ao negócio e ainda assim não abre mão dos pequenos êxitos éticos do dia a dia. Eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. Porque você foi muito feliz quando você falou que todos nós temos desvios éticos. Sem dúvida, o ser humano tem desvio ético e nós somos, por natureza, influenciados por um mundo que, como regra, inclusive no nosso país, né? O jeitinho brasileiro, ele nos é ensinado na infância. O levar vantagem, ele nos é ensinado, diferente de outras culturas, né? Que são um pouco mais sólidas nesse educar ético. No Brasil, muito daquilo que a gente aprende na infância, infelizmente, e no meio social é a pequena vantagem, né? Então, como é importante nós valorizarmos esses pequenos êxitos éticos do dia a dia em contraponto aos desvios éticos de cada um dos seres humanos que trabalham conosco, porque é isso que no final do dia vai fazer com que aquela cultura seja sólida. E sem dúvida, liderar é pelo exemplo e o exemplo é comprometimento. Só para finalizar, ontem eu e o Eduardo estávamos discutindo uma nova estratégia recente do nosso negócio. Nós repaginamos muitas coisas em razão até de um produto que nós estamos lançando agora, que é um diagnóstico de integridade que nós aplicamos no nosso escritório, e a partir disso a gente reformulou muita coisa ali do negócio em si. Porque eu tenho certeza de que o compliance ele tem muito disso. A cultura de compliance ela serve para melhorar o nosso negócio no dia a dia. Então, uma cultura sólida, ela conduz a uma maior eficiência, a um maior compromisso, a uma dinâmica, inclusive econômica do negócio muito mais proativa, porque, sem dúvida nenhuma, isso direciona estrategicamente o negócio para um senso comum, que, na minha opinião, é aquilo que todo negócio deveria buscar, que é uma visão ética e concertada com C, né, do seu negócio, no sentido de que aquilo tem que ser para o bem das pessoas e para o bem da sociedade. E eu acho que a gente só consegue isso com esse exemplo diário. Show. Só uma última complementação, que eu acho que, assim, por mais que o episódio só tenha acabado de começar, é muito nítido, né, quando todos os convidados que a gente escuta aqui, quando as pessoas acabam compartilhando alguns cases ali, e um pouquinho do propósito, né, que acaba exercendo dentro da organização, desse brilho nos olhos, né? Você bem comentou, Janaína, da questão regulatória, que de fato existem algumas normas técnicas, algumas obrigatoriedades que uma unidade hospitalar deve seguir, mas isso é tão somente ali um pedacinho da importância do que você de fato faz na sua cadeira como gerente. Então fica bem nítido assim esse valor agregado que os profissionais acabam tendo a certeza que de fato estão acoplados ao direcionamento estratégico ali da companhia que estão representando.
Legal. Janaína, eu vou fugir um pouquinho do roteiro aqui, porque eu acho que a gente precisa fazer uma contextualização aqui, até para eu conseguir puxar o gancho para o próximo tema, que eu acho que é importante. Conta pra gente como é que o compliance entrou na tua vida. Eu trabalho há 20 anos, né, na mesma empresa, e eu liderava a área de auditoria interna. Uhum. E quando a gente ouviu, né, da lei de corrupção, né, aquela coisa toda, existia uma necessidade de ter uma área de compliance. Até porque o programa de compliance é um atenuante, enfim. E aí, olhando para todo mundo, a diretoria entendeu que eu tinha mais afinidade com o tema, que eu tinha mais o perfil para atuar. Então, eu assumi. Obviamente, estudei muito, me inteirei, né? E aí, fiz todos os passos que a gente faz para construir uma área de compliance. Mas, para mim, foi super tranquilo. Eu até costumo dizer que lá a gente já tinha compliance, só não sabia. É uma empresa muito tradicional, que já tinha um código de conduta muito anterior. Antes de eu entrar lá, eu achei uma versão datilografada de um código de conduta, né, que eu guardo comigo, ficou de presente. Então, assim, muita coisa que já existia lá de rotina, né, já tinha muito a ver com o que a gente fala do programa hoje. Então, foi assim. Show. Bom, eu costumo falar em várias das minhas falas que o compliance, ele transformou minha vida. Eu conheci o compliance há mais de 2 décadas atrás. E lá eu passei a conduzir decisões importantes da minha vida de uma forma diferente a partir do momento que eu conheci gestão de riscos, compliance, etc. Mas, na verdade, eu só consegui materializar eu sempre verbalizei isso, mas nunca tinha materializado isso dentro de mim. Eu comecei a materializar isso dentro de mim há pouco, quando eu comecei a perceber que, na verdade, o que o compliance trouxe para minha vida foi uma cultura diferente, né? Então, eu passei a tomar decisões pensando em probabilidade de materialização de um risco, qual é o impacto que aquilo pode tomar na minha vida, né? E comecei a trazer esses conceitos para a vida real e, na verdade, né, se você parar para pensar, faz muito sentido. Pensando nisso, né, eu quero puxar o outro tema contando um caos, né? Nós temos um cliente no nosso escritório há muitos anos, está com a gente há muito tempo, e que lá nos primórdios da minha relação com eles tinham né, o CEO e dono da empresa, ele tinha uma vaga no estacionamento da empresa, e do lado dessa vaga tinha uma placa, um gramado e uma placa escrito assim: não pise na grama. E ele descia do carro todos os dias e pisava na grama na frente da placa e ia para a sala dele. É uma questão simples, né, mas que faz a gente refletir sobre várias questões. Vamos lá. Primeiro, ele é o dono do gramado, ele é o dono da placa, ele é o dono da empresa. Ele podia mandar construir um caminho de pedra ali para ele passar e tirar a placa, ou ele podia tirar a placa e falar: pisa na grama, a grama é minha, tá à vontade. Mas, no fim, depois de um tempo, isso passou, né? Ele aprendeu com isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Né? Que tipo de mensagem ele está passando? Ele está inspirando as pessoas, e o líder, ele é um inspirador. E ele inspira para o bem ou para o mal. Se eu sou o dono da placa, o dono da grama, e eu passo em cima ali da grama, eu estou dizendo o seguinte: eu estou dizendo, as regras aqui existem para todo mundo, menos para mim. Ou pior, eu estou inspirando as pessoas a não cumprir regra. Se o meu líder máximo não segue regra, esse é o certo. Tá? Bom, vamos trazer isso agora para o tema de cultura. Quão difícil é inspirar a alta administração e fazer a alta administração entender que eles são 24 horas monitorados? O BBB da vida real. Né? Tudo que um gestor, que um líder faz, o gerido está olhando e está aprendendo. Então, ele está aprendendo para o bem, está aprendendo para o mal. Então, o papel da liderança na construção da cultura organizacional é fundamental, porque não existe aquela história: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é assim que o ser humano aprende. O ser humano não tem uma facilidade muito de aprender ouvindo. Ele tem uma facilidade maior de aprender observando padrões e seguindo padrões. Como que você entende esse desafio dentro do teu contexto? E quando você começou a falar, eu me lembrei, né, quando a gente foi implantar o programa,
a gente tinha um código de conduta. Então, a ideia era fazer um negócio novo, né, para todo mundo sensibilizar. E a gente resolveu mudar o nome e chamar de Manual de Compliance. E aí teria vários documentos dentro dele e tal. E aí, então, a gente revisou o texto. E eu, como bem disciplinada, estudei bastante, enfiei várias regras lá no manual e levei para a diretoria. Então, numa mesa, toda a diretoria, né? Aí eles, nossa, mas isso aqui, a gente nem faz isso. Não, isso aqui tem que tirar, isso aqui tem que tirar. E aí, assim, eu fiquei assim, gente, mas... Então, isso, a gente... Eu queria tudo, né? Eu queria tudo. Então, hoje, quando às vezes eu vou dar um treinamento, eu falo, essa regra é assim, muito flexível, mas eu era mais rigorosa do que isso. Mas o que a nossa diretoria discutiu comigo assim, Janaína, não pode colocar uma regra que a gente já sabe que não vai fazer, o negócio da grama, né? Exato. A gente tem que fazer o que a gente de verdade está compromissado em fazer. Claro que não era nenhuma ilegalidade, né? Mas assim, eu sempre aprendi, eu me lembro inclusive de uma regra que eu queria colocar, que era proibir o funcionário de ter um namorado ou marido dentro da empresa. Na minha cabeça isso era um absurdo, né? E o nosso CEO falou comigo na época, olha, você está querendo ser enganada, né? Porque quanto mais a gente proíbe, mais as pessoas falam. Sim, né? Claro. É claro que a gente pode ter um combinado, e aí a gente acabou colocando assim, não pode ter subordinação e nem na mesma área. Mas assim, às vezes, quando a gente começa um programa, a gente quer fazer um negócio muito rigoroso, e aí você perde totalmente a credibilidade, né, quando cria. Então, lá tem muito assim, a atual gestão é uma gestão mais jovem, é uma gestão inovadora, então a gente conversa muito das coisas. Eu não vejo grandes dificuldades, né? Porque também depois que você tem ciência, né, conteúdo, fica fácil de argumentar, de discutir. Às vezes as pessoas falam comigo assim na minha equipe, mas a gente podia fazer isso? Eu falo, olha, podemos, mas você vai ter que me convencer, né? Eu quero que você traga argumentos. Então, a gente tem muito isso lá. A diretoria é super aberta para discutir, para trazer coisa nova, mas a gente tem que saber explicar. E também você não pode, né? Assim, tanto é importante que a empresa tenha sustentabilidade, você não pode inventar coisas que vão prejudicar a empresa, que vão gerar um prejuízo, né? Tem que fazer dentro da legalidade, mas dentro da possibilidade também. Então, eu não vejo grandes dificuldades, mas eu sei que no mercado talvez esse seja o maior problema. Eu tenho a sorte de estar numa empresa que há um compromisso. Acho que o compromisso não é por causa do nome Compliance, o compromisso é porque eles querem uma empresa que vai durar muitos anos depois que todos eles se forem, né? Inclusive a atual gestão, todo mundo, a gente quer uma coisa para sempre. A gente quer, de verdade, uma coisa para sempre. A gente acredita nisso. Mas tem muita empresa que não se importa, né? Então aí começa errado. Você sabe que o excesso de norma, o excesso de regra, ele acaba por, na maioria das vezes, prejudicar a cultura de compliance. É o over porque é um pouco daquela ideia do Raimundo Faoro lá, do Estado burocratizante ou do estamento burocrático, né? Então, assim, quanto mais burocracia se traz para uma realidade, mais complexa é que essa realidade se estabeleça dentro de uma cultura, dentro de uma dinâmica em prol da ética. Você precisa ter limites, sem dúvida, mas esses limites eles têm que respeitar o modelo do negócio, a cultura do negócio, e essa cultura ela tem que ser formatada muito apesar da regra. Então, a regra ela é importante, sem dúvida, mas a regra para não ser cumprida é melhor que não exista. Sim. Então, essa lógica faz muito sentido, né, a partir do momento em que você precisa construir uma cultura de integridade, e essa cultura de integridade ela tem que valer não pelas normas regra, que são importantes, são relevantes, e dentro de um negócio, por exemplo, como é a saúde, precisam ser exaustivas, né? Mas, muito apesar dessa exaustão em alguns aspectos, principalmente os aspectos regulatórios, quando se fala de cultura, a ideia é que esta cultura ela seja muito mais principiológica do que regra. Então, nós temos lá, né, se a gente for fazer uma análise normativa, né, da norma, regra e norma princípio, a cultura é princípio. A cultura é base, a cultura é compromisso, a cultura é dia a dia, muito apesar da regra. Então, em tese, eu nem precisaria dizer
não pise na grama. Claro que a grama é dele, a placa é dele, do seu ponto de vista capitalista, ele faz o que ele quiser com aquela grama, inclusive arrebenta com a grama se ele quiser. Agora, do ponto de vista de sustentabilidade, princípio, estrutura, estratégia da empresa e tal, sequer precisaria estar ali a placa, ele não poderia pisar. Então, é essa lógica que, se os líderes tiverem como premissa, funciona muito melhor no dia a dia da empresa, né? Eu adoro aquele negócio que fala assim, se você pode falar publicamente num evento aquilo que você fez, tá tudo certo. Porque, via de regra, é muito difícil você querer contar uma coisa feia que você fez, né? Você quer contar o que tá certo. No fundo, a gente sabe o que tá certo e o que tá errado. Né? Agora, eu queria corrigir uma coisa aqui, né? Assim, os programas de compliance, eles têm que ser na cara da empresa, né? Assim, não pode ser copiou, colou de um para o outro. Mas eu tenho uma preocupação muito grande da gente também estar trazendo pessoas que são muito júniores, porque aí elas não conseguem, ou elas vão copiar, mas elas não conseguem eliminar algumas coisas na matriz de prioridade, né? Aquilo que eu preciso priorizar ou não. Então, numa era que a gente fala de tanta inovação, a gente está correndo muito risco, né? Porque você não vê o todo. E eu ouço, às vezes, coisas no mercado, assim, de pessoas dando sugestões que parecem muito boas, muito inovadoras, mas que representam riscos enormes para as pessoas e para as empresas. Então, assim, por mais que eu acho que a gente tem que ter pessoas novas, eu acho que a gente precisa desenvolver as pessoas. Isso só vai acontecer se a gente estiver aberto a ajudar também, né? Que eu um dia quero aposentar, obviamente. Então, eu quero que tenha alguém que vai fazer do jeito que eu acho que é certo, também de tudo que eu aprendi, que considere tudo que eu aprendi e não despreze tudo que a gente construiu, né? De história, de ciência também. Só uma pequena complementação com uma fala muito interessante da Janaína, que está muito alinhada ao nosso racional e nosso entendimento do programa de compliance, do programa de integridade, na verdade, como um sistema. Porque, como você bem falou, em que pese a cultura ter e ser fundada em alguns pilares éticos que são inegociáveis para determinada empresa, e que para cada empresa e cada pilar, cada valor é específico e é nichado, né, ao valor e à concepção de cultura dessa empresa, eventualmente a cultura, especialmente em empresas de 20, 30, 40 empresas centenárias, ela pode eventualmente ter algum ajuste fino a depender do cenário que a empresa se encontra, a depender até mesmo de questões externas da empresa, e que ela pode ser ajustada. E por que eu digo isso? Porque o sistema de integridade, ele pressupõe várias versões que vão se aperfeiçoando, vão se aprimorando de maneira contínua e de maneira gradual, e que, né, no final do dia, acaba traduzindo a cultura que naquele momento a empresa que naquele momento a empresa está situada e que está posicionada. Então, por mais que há 30, 40 anos atrás determinadas situações eram tratadas, inclusive por você, como dito, né, como talvez um pouco mais rígidas, hoje em dia, né, e com a sua maturidade e conhecimento específico de determinado momento, acabou tendo um ajuste fino ali para estar mais adequada e mais ajustada de acordo com essas peculiaridades. A gente recentemente fez uma reconfiguração do planejamento estratégico e também dos propósitos, valores, né? E na hora a gente teve uma consultoria que nos ajudou e a gente discutia os textos mesmo, né? Um grupo de mais de 80 pessoas de liderança discutindo as frases. E aí a gente escrevia o que faz e o que não faz em relação àquele valor. E eu me lembro de resultado para todos, foi uma coisa que me tocou muito, porque todo mundo estava muito empolgado com o resultado. Claro, nós estamos num lugar capitalista, todo mundo precisa de resultado, né? E eu falei, gente, olha, eu adorei, mas vamos colocar uma coisa aqui que a gente não faz. Não é resultado de qualquer jeito, não. Né? Não é de forma ilegal, antiética, né? Sabotando o outro, é da forma que a gente pode fazer, que é o certo, né? E essa frase, ela ficou, e hoje todo mundo que é treinado em relação aos valores, repete o que não faz em relação a isso e o que faz. Então, achei muito importante, a gente vai achando outras formas de trazer aquilo, sem ser só colocando uma regra, né? Isso, o que não está em jogo, né? Muito legal, e acho que é importante a gente trazer uma contextualização até para a Janaína, como é que a gente se posiciona através do escritório para o mercado.
A gente entende, né? A gente importou do Marcelo Zenkner lá um conceito do sistema de integridade, porque ele faz bastante sentido. Quando a gente fala, a gente costuma chamar de programa aquilo que está em implantação, que hoje na iniciativa privada quase não existe mais, que é implantar do zero, né? Salvo em startups, né? Empresas que estão começando. Porque o programa tem dá essa conotação de começo, meio e fim. Agora, quando a gente fala num sistema, e a gente gosta de falar sistema de integridade, é porque ele pressupõe uma série de questões muito importantes no seguinte sentido. Um sistema ele tem a possibilidade do aperfeiçoamento constante, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Um sistema ele é tão eficiente quanto a capacitação dos seus usuários, então você precisa capacitar os usuários para eles utilizarem esse sistema, né? O sistema ele parte de uma série de premissas. Então, né, nós temos um entendimento técnico de que não existe um sistema de compliance sem uma boa matriz de risco, sem um bom embasamento em risco, né? E esse embasamento em risco ele tem que estar muito colado com o direcionamento estratégico da empresa, porque senão o programa de compliance descola, e se ele descola, ele gera rejeição, ele não faz sentido para as pessoas. Tá? Eu tinha um professor que, né, eu fiz um MBA no IBMEC há muitos anos atrás, e eu tinha um professor de planejamento estratégico que eu falava que o módulo que eu fiz com ele valeu todo o MBA. E ele falou um negócio que era assim, ó, você chegou numa empresa para trabalhar, você leu lá a visão, a missão, os valores, leu o código de conduta e aquilo ali não faz sentido para você, pega a mochila e vai embora que você está no lugar errado. Você vai desagregar o ambiente, você vai desagregar para a tua carreira de forma geral. Então essa conexão do compliance com o direcionamento estratégico, da gestão de risco com o direcionamento estratégico, não é algo que se enxergava com muita clareza antes e cada vez ele vem fazendo mais sentido. Por isso que a questão cultural do compliance está ficando cada vez mais evidente e necessária, porque código de conduta, política, matriz, qualquer um tem. Mas vamos pensar assim, você implantar um programa de compliance numa empresa que se quer ter um planejamento estratégico, para onde que esse programa vai? A chance desse programa morrer é muito grande, né? Eu costumo dizer assim, né? O que mata um programa é a palavra rejeição. E o que acelera um programa é o engajamento. Então, se você tem uma série de colaboradores, vamos dizer, nós 4 aqui fazemos parte de um ecossistema. E a gente olha aquela missão, né? Aquela visão, que é o lugar onde a companhia quer chegar, a missão, como ela vai chegar, e os valores, aquilo que a gente não vai abrir mão no caminho. Se aquilo faz sentido para mim, aí um programa de compliance faz sentido para mim. Aí o processo de aculturamento começa a fazer mais sentido também. Porque senão você vai aculturar sem dizer para onde ir. E daí é só dizer, faça o certo pelo certo, faça aquilo, essas máximas que traz o compliance. Vazias, né? Mas o que é certo e o que é errado? Se eu não tenho uma direção, se eu não tenho um lugar para onde eu estou caminhando. Então, cada vez mais se faz importante para a construção de cultura a comunicação. Eu preciso comunicar o planejamento estratégico, preciso comunicar o direcionamento estratégico. A alta administração precisa ir à frente dos seus colaboradores e falar, peraí, é isso aqui que a gente quer, é para esse lugar que a gente quer ir. Aí o compliance é uma ferramenta que apoia a construir cultura, a parametrizar controles, tá? E daí ajudar a gente a chegar nesse lugar. Então eu acho que muita gente precisa dar alguns passos atrás para poder construir um processo de aculturamento que de fato faça sentido dentro do contexto da organização. Porque senão fica um monte de palestra bonita, falando sobre conformidade, ética, relacional. Compliance Day. Combate ao assédio e tal, mas cadê a base? Cadê a estrutura por trás dessa fala bonita? Eu tô adorando você falar isso, que eu tive uma funcionária, ela tava fazendo uma aposta, que inclusive acho que você dá aula lá, e ela tava fazendo, falou, você pode, eu tô com umas horas, você me deixa sair mais cedo na dia tal? Eu preciso fazer um estágio, a gente está montando um programa para uma empresa, tiveram várias empresas selecionadas, a gente vai lá fazer. Eu, não, claro, adoro a ideia, né, e foi. Aí no outro dia chegou super brava. Nossa, mas não tem jeito de fazer lá não. É uma bagunça, mas o que você quer dizer com bagunça, né? E ela foi nesse ponto, lá não tem missão, não tem visão, não tem planejamento, a gente não sabe nada. Se não tem nada, eu não consigo fazer. Isso, né? você vai partir da onde? Você está em conformidade com o quê? E com a lei anticorrupção? A lei anticorrupção ajuda a empresa a performar melhor? E isso a gente estava discutindo isso esses tempos, assim, eu tenho me preocupado muito, inclusive, em escrever sobre esse assunto em relação à cultura do imediatismo, né? Sistemas de integridade,
ainda estão na moda, porque a ideia de governança, de alguma forma, integra essa nova cultura, e a cada grande crise institucional, empresarial, a palavra compliance surge novamente, né? E há uma cultura do imediatismo, de que o compliance, na verdade, ele serve para mitigar crises reputacionais. Escrevi recentemente um artigo sobre o Código de Conduta do Supremo Tribunal Federal. De que adianta um código de conduta para o Supremo nesse momento institucional? Será que o Supremo está preparado para ter um código de conduta dentro de uma realidade que sequer hoje, como premissa, se sabe qual é a visão, qual é a missão ou quais são os valores, não aqueles que estão esculpidos na placa em bronze, na entrada talvez do saguão principal, mas no dia a dia da maior instituição do Poder Judiciário do país, ou seja, da cúpula do Poder Judiciário do país. Será que o Supremo resolve o seu problema com o Código de Conduta? No meio de uma crise reputacional severa, a sensação que eu tenho é que é igual você jogar uma colherada de manteiga numa frigideira quente. Vai fazer esse código vai ser... Será que tem aderência? Sim. A questão é o que precisa estar escrito nesse Código de Conduta. E aí eu gostei muito, Janaína, porque isso só quem tem realmente vivência, isso não se fala numa palestra de um congresso falando de cultura genérica, isso que você falou, que tem muito a ver com aquilo que a gente acredita. Você precisa priorizar. É necessário uma visão madura de sistema de integridade para saber que nem tudo é possível, mas que você precisa tornar possível aquilo que é prioritário. Acho que isso é fundamental. Tornar possível o que é prioritário, inclusive porque, e quem trabalha com compliance sabe, normalmente o compliance, como segunda linha que não tem orçamento infinito, ao contrário, o orçamento ele é sempre mais restrito porque ele sempre vai servir mais ao negócio do que a prevenção do negócio. Essa é a cultura da maioria das empresas no Brasil, infelizmente. Quando você vai discutir o orçamento, ou quando há corte orçamentário, normalmente a área de compliance ou as atividades meio acabam sofrendo. Então, como priorizar, né, essa cultura e como priorizar essas atividades tão relevantes para construir um compliance que faça sentido dentro dos valores e que não seja meramente o compliance do imediatismo. O compliance para dar resposta a uma crise, para dar resposta. Agora nós estamos sendo procurados por muitos municípios, porque obviamente com a resolução 305 do CNMP e com o Ministério Público esse ano, né, fazendo o diagnóstico do município, mandando uma cartinha para o prefeito perguntando como é que está o município dele em relação ao compliance, lógico, a partir de agora todo mundo quer ter sistema de integridade municipal, porque se não tiver não vai responder para o Ministério Público, e como aqui no Brasil a sanção é algo que faz com que, né, a gestão pública se movimente, enfim, é mais um compliance do imediatismo, né? Será que... Essa onda, a gente viu essa onda acontecer depois do Petrolão, né? Teve toda aquela onda de compliance a partir da Lava Jato, que fez com que todas as empresas que prestavam serviço para Petrobras precisassem ter sistemas de integridade. De uma hora para outra nasceram uma série de programas de compliance que a gente chama, para inglês ver, de código de conduta copiado da internet e canal de denúncia que cai no e-mail do RH. E aquilo virou um programa de... Então, houve essa deturpação do compliance no sentido de simplesmente apresentar uma resposta, porque várias dessas empresas vivem da Petro, né? Então, a gente teve esse momento ele foi passando. Hoje, eu entendo que existe um cenário muito mais sério dentro do universo do compliance, porque enxergaram o compliance como uma ferramenta de performance também, como uma ferramenta de construção de cultura. Por isso que eu acho que, quando eu falo que esse tema, para mim, é o tema mais relevante do universo do compliance, porque no fim do dia, se o compliance não entregar resultado, ele não sobrevive. Quem é compliance officer aqui sabe, quem já foi, né? Eu acho que uma das coisas que mais agregou na minha carreira foi o fato de eu ter sido compliance officer, e isso me fez ver como que é a luta do dia a dia do compliance officer, que não é simples. Porque você tem que vender conceito, porque
porque você tem que vender a sobrevivência, porque você tem que vender o almoço, às vezes, para pagar a janta, porque você não tem orçamento, você não tem headcount, você não tem... Então, assim, é uma luta muito complexa, mas que cada vez vem sendo vista de forma diferente por conta dessa questão da importância da cultura organizacional. Até empresas familiares, que a gente tem muito costume de atender, porque a gente vem de Curitiba. Curitiba também é uma cidade onde grandes empresas familiares, um dos maiores grupos empresariais são familiares. E mesmo esse time agora, com a nova geração, igual você falou, né, as novas gerações que estão entrando nas empresas, elas estão enxergando a importância da construção de cultura para construir potência e legado dentro da corporação. Aí a minha próxima pergunta que eu quero provocar vocês agora é o seguinte, beleza, se o resultado do compliance é cultura, né, se a gente partir dessa premissa que o resultado do compliance é cultura, como que a gente mede esse resultado? Excelente pergunta. De milhões, né? Eu assim, antes de mais nada, eu sei que esse videocast, podcast vai ser famoso, muita gente vai ouvir. Quero lembrar, gente, não se começa um programa de compliance com código de conduta e com canal de denúncia. Obrigado. Tá? Pelo amor de Deus, eu tô sofrendo quando alguém fala assim, olha, estão implantando, o escritório tá vendendo pra gente um código. Janaína, toda semana eu ouço. Toda semana, toda reunião que eu faço. Vocês têm programa de compliance? Tenho um código de conduta e um canal de denúncias aqui que cai no RH. Isso toca no meu coração. Sim, isso quando, abrindo um parênteses, que foi lindo o que você falou, ou seja, para quem vive o compliance no dia a dia, é música para os ouvidos. Toda semana também nós temos clientes pedindo para que nós façamos... Quanto vocês cobram para fazer um código de conduta? Isso. Não, veja, a gente não cobra. Eu vou participar de uma licitação exige lá que eu tenha um programa de compliance. Quanto vocês cobram para fazer um código de conduta e um canal de denúncias com o selo do Pironte Mais Moura? Porque... dá dó. Né? Mas voltando ao resultado, né? Porque também se exige uma mensuração do programa, eu como boa administradora penso que toda coisa, todo processo ele tem indicadores de produtividade e de qualidade. Perfeito. Então hoje tudo que a gente fala sobre programa de compliance para mim é de produtividade. Quantas denúncias, tempos de denúncia, quantos treinamentos, quantas comunicações, quantas pessoas atingidas, tudo isso para mim é produção. Né, assim, meu trabalho de minha dissertação de mestrado foi para discutir exatamente isso, né? Então eu fiz uma comparação entre atitude e comportamento, me permito aqui falar, não consigo deixar de falar, a gente fala atitude como se fosse o fazer, mas a atitude é aquilo que eu acredito, né? E o comportamento, sim, é o que eu faço. Então, eu fiz um teste, um trabalho, uma pesquisa quantitativa, onde as pessoas tinham as regras de compliance e a gente comparou atitude e comportamento. Quem quiser ler depois, fico à disposição. Mas eu tentei chegar em algum lugar com isso, mas eu ainda não consigo te dizer assim. O ideal seria assim, se eu tivesse 100% das pessoas de uma empresa com atitude, né, em relação à regra, né, concordando, porque a pergunta da atitude eu concordo ou eu discordo? Vou dar um exemplo aqui bem bom para a gente entender. Eu falo para você, Eduardo, o cachorro bravo, basta você ficar quietinho quando ele vier correndo em sua direção te atacar. Você concorda ou discorda, é a atitude. Então, em princípio, concordar seria o ideal. Agora, tem a outra situação que é o comportamento. Eu te falo assim, Eduardo, ontem quando o cachorro veio correndo, você ficou quietinho, aí você, não, de jeito nenhum, saiu correndo. Então, você não tem um comportamento aderente com a atitude. E isso chama dissonância cognitiva, né? Então, eu penso assim, se a gente conseguisse ter, de fato, atitudes coerentes com a regra, né? Com aquilo que está dentro do manual de compliance, um código de conduta. E depois o comportamento, assim eu teria um resultado de um programa de compliance efetivo. Mas não consigo medir ainda. Foi a melhor forma de descrever o nosso produto que será lançado no mês que vem. Aguardem. Você é sócio. Aguardem, porque não, essa... tem muito a ver com isso, exatamente o que a gente está fazendo em relação à medição de cultura. Nós temos um produto que vai ser lançado agora esse mês, que chama OCI-DCI, né? É um observatório e um diagnóstico, né, de cultura de integridade. Então, o OCI é o Observatório de Cultura de Integridade e o Diagnóstico de Cultura de Integridade, e que tem muito a ver com esta avaliação de... Você chama de atitude e comportamento, né? E essa dissonância cognitiva em uma matriz que é uma matriz
que a gente chama Hearts and Minds, ou seja, que vai trabalhar com esta ideia de uma cognição melhor do que é a medição de cultura no dia a dia. Mas muito legal, acho e concordo. Acho que é por aí mesmo a medição do sistema de integridade. Que bom que a gente está pensando igual. Então. Eu queria só fazer um amarro geral sobre essa questão, mas é muito interessante, por exemplo, quando você fala de indicadores, você menciona algumas ferramentas dentro do sistema de integridade, por exemplo, o canal de denúncias. Muitas pessoas acham ainda que fazer uma apuração e fazer uma investigação corporativa diz respeito único e exclusivamente a identificar uma violação, identificar um desvio de conduta por si só. E, por exemplo, né, a gente insiste em falar com os clientes que o canal de denúncias, por exemplo, ele pode ser muito bem utilizado como uma ferramenta de gestão para identificação tanto de riscos, como também para o diagnóstico de oportunidade de melhoria. Então, por exemplo, né, é claro que é uma pergunta de 1 milhão, como que eu consigo medir todos os meus esforços da minha equipe e justificar, de alguma forma, o orçamento que a companhia acaba dando para o compliance. Mas esses benefícios da função compliance, que eventualmente pode ser como investigação corporativa de uma deficiência de um processo que vai ser endereçada ao gestor responsável por esse processo, que pode no final do dia proporcionar uma economia, seja operacional, seja financeira, seja até mesmo reputacional, né, de um risco reputacional que poderia vir a se materializar no futuro, é um pouco difícil, né, perigoso de metrificar. Porque tem muita gente que gosta também de usar o que nem aconteceu para ficar Exato. apresentando números que não se sabe. Eu morro de medo disso, gente. Eu não gosto, não. E eu queria aproveitar, né, um pouquinho dessa discussão para também, para além de demonstrações para a alta liderança, como também demonstrar o valor do compliance para os seus pares, especialmente ali na porção da média gestão, que também são pessoas, são líderes que engajam, são líderes que têm uma influência direta na gestão de equipe e que às vezes podem enxergar ali a função como obstáculo ao processo específico deles. Como que a gente consegue trazer eles para o nosso lado e mostrar, por exemplo, né, eles como os tomadores, os gestores, os detentores do risco na primeira linha de defesa, como que você consegue acoplar isso, culturalmente falando, para tornar-se não só uma função desvinculada, mas sim como um parceiro de negócio ali de outras áreas fundamentais para o modelo. Tem várias formas, assim, mas eu vejo muito assim, quando você leva uma denúncia para a pessoa, às vezes ela fica chateada, né? Olha, agora você vai ter que fazer uma mudança no seu processo, porque houve uma denúncia procedente, então a pessoa fica, a princípio, chateada. Mas quando você, então, explica um pouco melhor para ela que ainda não aconteceu uma tragédia, mas que poderia, aí aquele exemplo que você estava dando antes, né? Aí ela talvez entenda um pouco melhor e agradeça por a gente estar ajudando a evitar. O que eu percebo às vezes é que quando você vai falar com compliance, tem muita gente da nossa área que quer ser o importante que descobriu um grande problema. Mas é melhor você explicar para o outro por que seria um grande problema. Porque às vezes, gente, não é um caso de assédio sexual, mas é uma coisa que não está certa de fazer. Né, uma brincadeirinha que você não deve fazer em reunião com seus colaboradores. Às vezes não é um caso de assédio moral, mas é uma falta de educação enorme, que eu estou te dando ali uma oportunidade para você evitar, porque aí eu falo muito assim com as pessoas, olha, porque isso aí pode virar um processo contra você, pessoa física, claro que a empresa também, mas para você é muito pior, porque a empresa tem bons advogados, sabe lidar com essas coisas, para você vai ser muito difícil, você sabe como você vai sair dessa situação? Estou te ajudando, né? Aproveita essa oportunidade, ela é única, né? Onde você recebe uma advertência é como educação para você melhorar, né? E mudança de processo nem se fala. Então, eu acho que é sempre o jeito que você fala, né? Você falou do porquê, né? Por que isso é importante? Por que isso é um problema? Não é porque está no código de conduta, é porque isso vira várias coisas, né? Aquela história assim, muita gente ainda não entende por que corrupção é um problema que todos nós deveríamos nos preocupar, né? O impacto que isso tem para a sociedade. Às vezes a gente fica achando que é muito pequenininho. Não é, isso é gigante, é um problema muito grande. Mata mais gente do que guerra. Exatamente. E aí, se você não consegue ver profundamente, né, onde aquilo pode levar, talvez você não
não tem aderência. Bom, a gente está indo para o finzinho aqui, mas acho que tem um tema que é importante. O Pinotti já deu uma pincelada nele, mas eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, que é a questão da crise reputacional, né? Quando a gente tem uma crise reputacional, é possível reconstruir cultura ou é possível simplesmente reparar os danos da crise? Pensando no seguinte cenário, vamos lá. O próprio STF que você trouxe como exemplo. A crise reputacional está aí. E eu acho que está só começando. Tá? Implantar um código de conduta lá não vai resolver. Né? O teu artigo já fala bastante sobre isso. Código de conduta, canal de denúncia, matriz de risco. Se a gente for para um arcabouço maior e um aculturamento, primeiro a gente precisa pensar na alta administração lá, que precisa dar o exemplo para baixo. Para além disso, a gente tem um outro, eu quero colocar mais um olho aqui nesse debate, que vai ser o último tema que a gente vai debater aqui. A gente tem o tal do encontro geracional agora. Né? Todos nós aqui, menos o Augusto, que é jovem, somos de uma geração absolutamente hierarquizada, né? Então, meu pai mandava, eu obedecia. Ponto. Não tinha. Você provavelmente foi criado assim, o Pinotti foi criado assim. Apesar de eu ser mais jovem também. Muito mais jovem que o Augusto. Contemporâneo. Né? Essa cultura de hierarquia e respeito às ordens perdeu força com o tempo. Eu sou pai, tenho 3 filhos, e sei que não é igual era comigo. Então, não é mandar que eles vão obedecer. Eu preciso explicar porquês. Então, a questão da cultura vai ficar cada vez mais forte. Cada vez mais você vai precisar treinar, capacitar, orientar e responder porquês. Porque aquilo precisa começar a fazer sentido para as pessoas. Né? Então, vamos imaginar uma situação de uma crise reputacional, onde a gente tem uma alta administração lá, como no STF, mais old school, um monte de gente mais jovem embaixo, que tem um modus operandi mental totalmente diferente, vivendo uma crise reputacional. Como juntar esses caquinhos e reconstruir isso e tentar construir cultura, né? O STF é um exemplo muito exacerbado, que a gente está falando de uma instituição muito importante. Mas se a gente trouxer para uma empresa familiar, não é muito diferente. E para uma que tem um aspecto político por trás. Vamos trazer isso para o privado. O modelo de governança familiar é muito parecido. Vamos trazer isso para o privado, pegar aquelas empresas que lá atrás eram familiares e passaram por uma lava-jato, por exemplo, da vida, sofreram crises reputacionais severas e agora os filhos estão sentando na cadeira dos pais lá e precisam reconstruir reputação. O quanto a questão cultural pode apoiar nesse processo de construção reputacional? Bom, eu penso que eu acredito que educação é tudo. Uhum. Então, todo mundo tem o direito de não saber e de aprender e tentar melhorar. Eu não sou do modelo que acha que precisamos matar todos e trocar tudo para que as coisas se reconstruam. Perfeito. Acredito que todo mundo merece uma chance. Né? Assim, claro que quando eu falo de pessoas é isso, e quando eu falo de uma empresa, de uma instituição, às vezes o comportamento de uma pessoa, a depender do impacto, ela não vai ter jeito da gente manter essa pessoa, porque isso pode comprometer muito a imagem, né? O grau do impacto vai ser muito alto. Nesse sentido, eu acho que a gente precisa, então, ter uma clareza, né, uma transparência. Então, no momento de crise, para mim, uma das coisas mais importantes é ser transparente. Não deixar de entender, investigar causa, né? Adoro causa raiz. Uhum. Né? E aí a gente identifica a causa. Realmente classificar aquilo que tem um maior impacto, e aí o reputacional, ele conta muito. E se é uma pessoa, né? Se foi o Augusto que comprometeu a reputação do Pinotti Moura, gente, não tem jeito. Em alguns momentos, ele merece o nosso respeito, ele vai continuar, né, no mercado. Eu acho que a gente não pode acabar com ele, mas talvez não seja o caso dele continuar naquele ambiente. Uhum. O ambiente tem que ter uma mudança, tem que ter uma transparência, e nessa transparência a comunidade tem que perceber que alguma coisa está sendo feita. E aí sim, né, dá para reconstruir. Eu tenho certeza, assim, acho que essa resposta também tem que ser rápida. Né, assim, a gente já teve situações de crise no hospital onde rapidamente a direção tomou uma atitude de comunicar à sociedade. Nós estamos aqui abertos para
qualquer investigação e rapidamente ter uma resposta da investigação. A investigação também não pode esperar a vida inteira, né? Aí você gera confiança das pessoas, né? E todo mundo dá uma chance. Eu dou chance. Acho que a gente tem que dar. Né? Eu concordo e acho que ambientes sérios respondem à crise de maneira ética. Acho que essa é a grande questão. Comprometida, né? Nenhum negócio, desde um escritório de advocacia até uma empresa familiar, uma multinacional ou instituições públicas estão imunes à crise. Reputacionais, inclusive. Né? Porque hoje em dia a crise reputacional ela é até mais rápida. Factível. Ela acontece lógico, em centésimos de segundo. Ela é até mais factível do que uma crise. A crise econômica, normalmente, ela deriva de uma crise reputacional. A crise operacional, ela deriva de uma crise reputacional. Então, nenhuma empresa é imune à crise reputacional. A questão é, a forma como esta empresa reage à crise demonstra a maturidade da cultura que existia, inclusive, anteriormente a esta crise, e demonstra como esta empresa vai responder à crise no passar dos dias, meses e anos, e como isso vai ser reconstruído dentro dessa mesma empresa. Então, eu concordo com a Janaína, não há como se rifar pessoas, é oportuno, inclusive dentro da crise reputacional, que para aquelas pessoas que estão dentro do negócio e dentro do propósito, o voto de confiança seja muitas vezes, inclusive, aumentado, mas algumas pessoas que foram talvez pontos focais para a crise vão precisar em algum momento deixar a operação ou liberar espaço para que uma nova cultura cresça ou ainda não cresça, mas permaneça. Né? E aí eu percebo que aqui há uma... Só para concluir, porque isso faz parte um pouco da minha visão do próprio posicionamento de alguns colaboradores e de alguns gestores e líderes. Em alguns momentos, o líder e o colaborador precisam largar o osso. Ele precisa entender que já não faz mais parte dele aquele ambiente. Muitas vezes eu olho crises reputacionais e digo... Como é que essa pessoa continua aí? Como é que ela não pediu desligamento ainda, não pediu afastamento para que, né, as investigações, para que isso possa rodar com mais... Porque a manutenção, ela prejudica a reputação, prejudica a crise. Então, enfim, é muito do ambiente que se instaura dentro da própria empresa e a resposta é como ela vai reagir à crise. Só uma breve complementação muito acertada às falas, mas não falar nada também diz muita coisa. E é muito do que o Eduardo fala, levando em consideração, né, e também indo 2, 3 passos atrás, da questão da energia, dos vetores de energia. Se uma pessoa ela está desassociada do propósito, está com um comportamento completamente desalinhado às diretrizes éticas... conflitando interesse, né? Tem um conflito de interesse. E em sistemas, em ambientes organizacionais e sistemas de integridade maduros, essa pessoa naturalmente vai ser expelida. Porque ela não, por si só, ela não consegue subsistir nesse ecossistema. Porque é muita pressão contrária, né? Muito vetor de energia contrária. E essa pessoa, o caminho natural, ela de fato ser excluída desse ambiente por uma divergência mesmo de posicionamento e pilares éticos. Bom, excelente, muito bom. Assim, infelizmente eu tô indo pro final. Porque a gente podia passar o dia todo, ainda mais falar dessa matéria, eu acho que, né, é algo que, na minha opinião, é o que mais faz sentido se discutir hoje dentro do universo do compliance. Janaína, eu preciso te agradecer, né, pela disponibilidade de estar com a gente sabe que tua vida é extremamente corrida, mas eu né, volto a falar, acho que vou falar isso em todos os episódios, parece que BH tem uma água um pouco diferente do resto do Brasil, porque... Toda vez que eu venho para cá, eu volto um pouco diferente. Eu aprendo coisas novas, eu discuto em alto nível. Eu acho que, né, eu falei que eu amo o café, o pão de queijo, a comida, as pessoas, mas o doce de leite, cachaça. Mas eu acho que o que eu mais gosto aqui são dos debates técnicos e de ver brilho no olho e comprometimento nos profissionais de compliance. Porque eu tenho certeza que a gente fazendo o que a gente está fazendo,
à medida da proporcionalidade que a gente consegue atingir, a gente está mudando o mundo de alguma forma. Eu acho que quando a gente trabalha olhando de uma forma que a gente faça as pessoas construírem um caminho baseado naquilo que é melhor para a sociedade, a gente de alguma forma está influenciando positivamente, apesar de as forças contrárias serem muito grandes. Mas eu vejo aqui em BH um grupo de pessoas extremamente obstinadas e tecnicamente muito preparadas. Boa parte delas vai sentar com a gente aqui, graças a Deus, porque vai ser muito legal. Mas você faz parte desse grupo e eu te agradeço muito por estar aqui com a gente hoje e conte sempre conosco. Obrigado. Agora eu deixo vocês aí para as últimas palavras e para a gente encerrar. Eu quero agradecer, porque assim, gente, não tem um momento que alguém quiser falar de compliance que eu não estou à disposição. Eu acredito de verdade. A semana passada, meu sobrinho na escola, tem 15 anos, ele disse, lá a gente vai lançar uma ouvidoria. Acho que tem a ver com o seu trabalho, né? Você pode depois me mostrar? Disse, claro, não é a mesma coisa, mas nós vamos chegar lá. E eu acredito na educação. Em todos os momentos que a gente falar para alguém, a gente está, né, discutindo, melhorando. Então, assim, da mesma forma que você disse, eu também aprendo com vocês muito, com todos esses colegas que vão vir aqui, né? E a gente está sempre desenvolvendo para poder fazer um trabalho melhor. Agradeço imensamente. E conto com vocês, né, para a gente fazer outras parcerias aqui em Belo Horizonte também. Sejam sempre bem-vindos aqui, tá? Combinado. Maravilha. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com a Janaína, né, e de debater esse tema tão importante. Sem dúvida nenhuma, uma oportunidade de aprender e de debater uma matéria que para nós lá no dia a dia do escritório é tão cara. Então, obrigado mais uma vez. Só fechar agradecendo e conte sempre conosco, Jana. Prazer imenso tê-lo conosco e obrigado pelas contribuições. É isso aí. E você que assistiu aqui o episódio com a gente, se você gostou, aperta aí no curtir, no compartilhar e segue o nosso canal no YouTube, porque ainda vão ter alguns episódios aí que a gente vai compartilhar com vocês. Um abraço e até a próxima.